noite, paz seja convosco. Meu nome é Anderson, estou aqui mais uma vez com meu grande amigo, pastor Thiago, apresentando esse episódio a qual nós temos a honra de ter um convidado a qual nós temos um carinho imenso aqui, né? Primeiramente eu quero agradecer nossa liderança, né? Desde a nossa liderança nacional, estadual, local e regional. Pela graça de Deus estamos aqui servindo o reino e semeando a palavra, porque esse é o nosso objetivo. Nós semeamos a palavra e transformamos vidas. Esse é o nosso objetivo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ative o sininho aí, compartilhe. Você que está vendo esse episódio, você que vai compartilhar e vai ver ele novamente, mostre para alguém, porque eu acredito que vai edificar muitas vidas. Meu amigo, pastor Thiago. Fala, meu caro. Graças a Deus. Eita glória. Tá tudo certo aí? Tudo hoje certo. Microfone, hoje nós fizemos, né, Varão? Exatamente. Graças a Deus. Eita glória. Obrigado de novo pela sua presença. Imagina. Estamos juntos sempre, né, meu irmão? É isso aí, cara. Sempre com vários episódios gratificantes, Hoje inclusive... será um dia memorável, assim que você gosta, né? Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Memorável, inclusive, você até tocou numa palavra que é muito importante. Que ele não fique só numa... Você não assista uma vez somente esse vídeo, mas que você possa assistir várias e várias vezes e, além disso, compartilhar esse vídeo pro próximo, né? Para quem tá precisando da palavra de Deus e de um testemunho poderoso. Muito obrigado, já te agradeço antecipadamente pela sua audiência, pela tua presença nesse vídeo. Muito obrigado. Sua presença é muito importante para todos nós. Exatamente. Não é, Varão? É isso aí. Muito obrigado mesmo. Também deixar os meus agradecimentos aos nossos patrocinadores, apoiadores, que eu costumo dizer que são semeadores no podcast. Exatamente. Esse podcast é onde leva-se a palavra de Deus e transforma vidas. Eles estão aqui semeando neste lugar, em terra fértil. Então, ou seja, nós temos aí, com a graça de Deus, a Up 3D Impressões. Nosso querido irmão Guilherme está aqui conosco, nos ajudando e nos apoiando nesse ministério. A nossa querida Natália, do Acesso à Arquitetura, também fazendo uma repaginada, todas essas questões aqui desse ambiente maravilhoso, aconchegante. Muito obrigado. Depois vai ter lá para vocês seguirem, compartilhar e até adquirir os serviços deles, amém? Então hoje nós vamos diretamente pra cara do gol. Eita glória. Nosso Dani. amigo Dani. Seja bem-vindo, meu irmão. Daniel, uma benção. Eita glória. Glória a Deus. Prazer estar aqui. Eita, não esperava, né, Dani? Convite, não esperava, Só pra gente começar um pouquinho abertamente, fala um pouquinho sobre você, Dani. Bem assim, só pra gente, quem tá assistindo entender, saber quem que é o Dani. Daniel, hoje o Daniel é um renascido, né? Com a glória de Deus. Mas minha vida há muito tempo nunca foi fácil, né? Desde menino, desde os que eu me conheço por gente, assim, eu sempre estive do lado errado, né? Do muro. Mas hoje, com a graça de Deus, eu tô andando no caminho com Cristo. Maravilha, maravilha. Nós vamos direcionar, só para vocês entenderem, vocês que estão assistindo, o Dani, né? Ele é um milagre vivo, né? Nós costumamos dizer aqui dentro da igreja local nossa, é um testemunho vivo porque... Recente, né? Que ainda dá para acreditar que Jesus ainda continua fazendo. O mesmo Jesus que nós servimos ontem, servimos hoje, ele também será eternamente, para sempre. E Deus fez uma obra linda na vida do Dani. Ele vai detalhar, a gente vai condicionando as perguntas aqui. Ele é um pouco tímido, fique à vontade, Dani. Está em casa aqui, né? E acredito que será uma noite edificante, não somente para a nossa vida, né? Eu conheço o seu testemunho bem de próximo, né? Bem próximo, assim, todos nós que estamos aqui na nossa igreja. Porém, as pessoas que estão lá fora, para entender o que Jesus fez na sua vida, nós vamos fazendo algumas perguntas, assim, para você ficar mais à vontade, tá bom? Okay. Fique em paz aí, que vai dar tudo certo. Amém. Eita glória. Dani, faço as minhas palavras a dele, tá? Então, fica tranquilo, responda de uma forma tranquila. Nós estamos aqui para bater um papo, para levar a palavra de Deus. Dani, conta pra gente o momento na tua vida que você iniciou você teve alguma profissão no começo, certo? Sim. Conta pra gente como é que foi essa linha de essa novo tempo seu naquela época, da sua primeira profissão.
Minha primeira... no começo, assim, era muito esporádico, né? Uhum. A minha vida, assim, em questão dos meus vícios. Eu estudei muito, já. Eu nunca fui... Tipo assim, a minha educação... Sempre teve. Foi completa, Sim. Eu não foi isso que me tirou a educação. Eu estudei, eu fiz faculdade. Só que eu poderia ter aproveitado mais. Uhum. Então, a minha vida, tipo assim, teve regras, né? Eu nunca fui uma Foi bem pessoa... disciplinada? Foi. Mas eu sempre tive muita liberdade em casa, assim, também. Com poucos anos, assim, eu já podia sair, voltar a hora que quisesse, não tinha muito... Mas eu tinha regras, assim, eu tinha que estudar, eu estudava, fiz Senai, tem várias profissões. Olha só. Mas só que eu nunca aproveitei o que eu poderia, né? Certo. Por conta desses meus vícios, assim. Em relação aos vícios, né? Quando foi seu primeiro acesso? Em qual idade? Qual foi seu primeiro contato? Meu primeiro acesso, meu primeiro contato assim, com as drogas foi aos 11 anos de idade. Com 11 anos de idade. Até um pouco antes de eu conhecer, assim, eu tinha aquela visão de criança pura, né? Eu falava, jamais eu vou... Com 11 anos? Vou experimentar, nunca, né? Aí, só que daí eu descobri pessoas muito próximas a mim que faziam uso e eram meus amigos, família, né? Tava do seu ciclo social. No meu ciclo, e a gente convivia e eles eram a mesma pessoa. Eu não me faziam mal, não faziam mal pra ninguém, então pra mim foi uma coisa, foi naturalmente, foi acontecendo. Isso atiçou a sua curiosidade pra conhecer? Isso, na verdade eu não fui atrás, né? Ah, chegou até. Mas como a gente convivia junto, então foi aos poucos, Sim. Foi ficando mais natural, assim, de eu ver e aí eu tava próximo, um dia você, vai aí. Aí tem aquela... vou experimentar uma vez. E qual que era a primeira substância que você experimentou pela primeira vez? Foi... primeira foi bebida, né? Sim. Mas só que coisa de moleque, né? Em casa tomava um caipirinha, meu pai fazia às vezes, mas a primeira substância, assim, entorpecente, ilícita, né? Foi a maconha. A maconha. Ela foi a porta de entrada. Foi, de tudo. Olha só. Foi até antes do cigarro mesmo. Né? Ah, entendi. Isso durou um tempo somente nela ou não? Eu fiquei... Dos 11, foi com 11 anos, eu experimentei. Aí, mas daí tinha um amigo meu, que era de outra cidade, e ele vinha. Quando ele vinha pra Bauru, a gente ficava junto. E aí eu só fumava quando tava com ele. Entendi. Então, mas ele não vinha sempre, então foi meio esporádico, né? Não era recorrente? Né? Não era. Ah, entendi. No começo, não. Aí depois, como eu já tinha experimentado, aí com o tempo você vai pegando amizade com o pessoal mais perto, né? Vai descobrindo, porque quando você é criança você não tem essa maldade, nessa... Tem aquela inocência, né? Isso, sabe? Aí vai começando a descobrir o mundo. Aí eu comecei a sair pra noite. Entendi. E aí depois, com 12 anos, aí eu conheci a cocaína. Com 12 anos de idade. Pensa em uma criança, 12 anos. Com 12 anos você teve o seu primeiro acesso à cocaína. E também, foi a mesma coisa. Foi esporadicamente. Nada recorrente. Mas só que o primeiro dia, assim, foi tipo o dia inteiro até de noite, assim. Uau. Foi bastante. Só que na época, o primeiro contato é sempre, você acha bom, né? Sim. Porque é aquele fato de te enganar. Sim. Artificialmente, né? Então você acha bom, você se sente o super-homem. E aquilo é algo momentâneo também, né? Momentâneo. E aí foi aumentando a dose, aumentando. Aí eu tive contato com a cocaína. Eu até cheguei a parar um pouco, diminuía mais a maconha, porque a cocaína causava mais prazer, né?
Então, mas eu continuava ainda fumando. Mas aí eu comecei a usar muito cocaína. Mas eu estudava também, eu ia pra escola normal. Mas só que quando eu entrava de férias, assim, aí o uso era maior. Ou seja, estava tendo já uma escala, né, pastor? Isso, já estava tendo uma escala já. E isso vai perdurando, né? Essa a gente está querendo detalhar porque provavelmente algumas pessoas têm esse processo. Talvez está numa escala, talvez a gente está numa escala mais profunda, a gente vai caminhando. É bom a gente detalhar só para pessoas entenderem e nós também entender como foi essa escala até chegar aonde eu te conheci, entendeu? Então a gente vai chegar nessa parte aí. Não, e no começo, assim, tudo que é novo, né? A gente instiga, né? Isso, a gente acaba tendo mais prazer, fica eufórico, né, com aquilo. E aí eu usei cocaína até os 18 anos. Aí no caso era só cocaína? Cocaína e maconha. Eu nem cerveja eu não conseguia beber, assim, eu não gostava muito do gosto, né? Então quando eu bebia uma dosinha, mas era à noite, nos fins de semana. Sim. Mas aí quando eu entrava de férias, eu fazia Senai na época, assim, dos 15 até os 18, assim, estudei, né, no Senai. E você conciliava, então, a substância com o estudo, por exemplo. Exatamente. Então, aí só que, e meu pai é dependente também. E ele... Então, daí teve uma época que foi muito difícil, assim, pra gente, quando meu pai foi preso. Quando eu tinha 18 anos, e foi quando eu consegui me livrar da cocaína, assim. Ele foi preso? Ele foi preso e aí, aos poucos, eu mesmo... Aí minha mãe descobriu, tipo, família toda. Olha descobriu, porque meu pai sabia, mas minha mãe não. Sim. Mas, tipo, tinha aquela desconfiança, né? Porque fisicamente, o corpo mostra. Com certeza. Né? Começa os sintomas, né? Os sinais, na verdade, que a gente fala, né? Foi uma época, assim, quando eu me formei no Senai, assim, eu tinha acabado de me formar, aí eu tinha um tempo mais livre, né? Aí eu comecei a ter um contato mais mais frequente. E meu pai tinha um bar, assim, ou no bar rolava o tráfico, né? Então eu tava sempre no meio deles. Aí eu tinha bastante contato, assim. Mas quando meu pai foi preso, fechou o bar, né? Então eu comecei a diminuir até eu conseguir parar com a cocaína. Mas eu sempre tive contato com esse meio, né? Aí eu comecei a namorar, só que minha namorada, ela também era usuária, então eu nunca perdi esse contato com nunca a droga, desvinculou, né? totalmente. Exatamente. Quando não era por um lado, era por outro, assim. Olha só. Até que chegou um ponto de eu conhecer o crack. Que aí foi com quantos anos? Foi com uns 20 Você lembra dessa escala de sair da cocaína pro crack? Não, então, mas não foi assim, parei de usar cocaína e fui pro crack. Era tudo junto? Não, eu parei de usar cocaína e fiquei só na maconha. Só. Aí eu comecei a ter outras amizades, e eu bebia. Daí eu comecei a beber cerveja e fumava maconha e cerveja. Aí eu saía bastante. Com meus irmãos, sempre a gente teve bastante contato, assim, o pessoal em casa, assim, era o ponto de encontro, sabe, do pessoal, para ir para as festas. O pessoal fazia se encontrava, o famoso esquenta lá. Isso, era tudo em casa. Então a gente conhecia todo mundo. E aí a gente ia só pra balada, né? Pensa uma vida de jovem. Aí faculdade, né? E foi tudo. Até que. Só que essa minha primeira namorada, assim, ela. No finalzinho, ela começou a usar e eu também com ela. Mas ela, tipo, ela gostava mais que eu, né? Assim, então ela falava, eu quero, e eu falava, tá bom, vamos.
Olha Até só. que depois eu comecei a gostar mais, né? Porque é muito forte, assim, ó. A substância, a parte de abstinência, né? Falam que a primeira vez com a substância do crack, ela é como se fosse uma sensação que você nunca viveu na sua vida. E é aquela sensação de alegria, vem tudo Não, aqui, de euforia, né? Eu não me recordo a sensação. Graças a Deus, Dani. Eu Mas- não tenho lembrança de... Exatamente, Por porque Deus o que eu que tá no quero... céu. Exatamente, graças a Deus. Porque o que eu quero dizer é... Olha só que interessante. Porque teve o primeiro momento, teve a primeira vez, Teve. né? Teve a porta de entrada. E aí levou, né, Dani, a toda aquela caminhada que, olha, eu tô louco pra chegar nessa caminhada agora, rapaz. É bom a gente Não é? introduzir. É que assim, quando você Eu sei toda a parte teórica, É, mas eu não tenho essa lembrança. glória a Deus. Quando você, tipo, falou assim, não, eu sou dependente mesmo. Hoje eu me sinto viciado. Porque, às vezes, a aceitação, ela leva um tempo, né? Quem tem pessoas próximas, você que tem familiares, a aceitação do usuário, ela tem essa dificuldade de falar assim, não, hoje eu sou um alcoólatra, hoje eu sou viciado, eu sou dependente químico. Quando que teve essa aceitação pessoal sua? Minha foi quando eu trabalhava na faculdade, Uhum. e quando eu fui mandado embora, eu saí de lá e eu peguei bastante dinheiro, assim, na mão. E eu sempre tive meu dinheirinho, eu trabalhava, tudo. Uhum. Só que foi quando eu me dei conta que eu gastei praticamente tudo que eu recebi na droga e não conseguia parar mais. Eu percebia que eu tava, tipo, sem controle, né? Eu tentava parar, mas era mais forte, era uma coisa, como que eu posso dizer? Espontânea, assim. Quando eu percebi, eu já tinha ido. Já tinha ido. Era Era incontrolável. automático. Isso, Você não tinha mais era controle. praticamente automático. Eu pensava e tava lá. Só ia me arrepender depois. Uhum. Porque eu não conheço ninguém, assim, dos usuários que Uhum. usa e não se arrepende logo em seguida. Só Dani. que daí, quando passa o efeito, a gente quer É um de novo. sentimento de arrependimento. Isso, Mas exatamente. é legal. Eu- É legal sempre aprender, né? no Sim, caso. com certeza. Ô, Dani, qual que foi o seu ápice nesse momento da sua vida? O ápice ao contrário, assim? É, ao contrário. Ou Foi- a gente fala, posso usar essa expressão? Onde? Que eu acho que acredito que o pastor Thiago falou isso, o fundo do poço. Não, eu já tive vários fundos. Né? Qual foi o pior, Dani? já tentei, já consegui parar várias Uhum. vezes de usar assim, sempre por conta própria. Eu já tentei internação, não deu certo. Exatamente. Tratamento em esses programas do governo, Uhum. dava certo no começo. O tempo maior que eu tinha conseguido ficar foram 2 anos. Sem nada. Sem nada. Limpo? Sem nada, sem cigarro. Não, limpo não, do crack, né? Ah, sim. Ah, tá. Mas Eu, assim, eu só com- fumava só- maconha daí. Uhum. A maconha era tipo uma redução de danos, né? A gente trata assim porque Sim. É porque nós é um fala do pouco algo mais mais- pesado, algo mais leve, Isso, né? É um pouco menos agressivo, né? Sim. Uhum. E tipo assim, igual pra quem tá em uso assim, quando fuma a maconha, ela dá tira um pouco a vontade. Aí você quer comer, você meio que arrepende mais. O arrependimento vem forte quando você fuma a maconha. Perfeito. O arrependimento do crack vem bem forte. Mas mesmo assim, passou o efeito, a vontade volta, né? Mas o ápice de todos, assim, foi quando eu fui morar na rua, né? Meu. Que eu Que saí de casa. quando acaba aquele ciclo social, você não se Exatamente, importa mais você do que as pessoas vão pensar, É, você não se vive importa. em função daquilo. Exatamente. Uhum. É só aquilo que importa. Acordava, se não tivesse a droga, ia atrás, dava um jeito. A gente vira um leão, né? Eu já até ouvi essa frase. Quando você quer usar, ninguém te segura. Você vira um leão e você faz tudo e você consegue. Se a gente tivesse a mesma força de vontade para fazer outras coisas boas, todo mundo seria bem sucedido, os usuários de droga.
Olha só. Isso aí. Uma ótima lição. Porque de quem viveu. Exatamente. E hoje em dia eu ainda vejo o pessoal assim, que eu ainda vejo na rua assim, eles se esforçam muito para ter a droga, para conseguir usar. É meio... Eu até me entristeço um pouco, assim, porque eu queria eles comigo, né? É questão de tempo. Exatamente. É questão de tempo. E o tempo de Deus, né, Dani? Exatamente. E você consegue descrever pra gente mais ou menos qual período que foi, desde o começo até o último dia seu de rua, quanto que mais ou menos? Eu não fiquei muito tempo na rua, porque eu fui encontrado, né? O Senhor me encontrou. Glória a Deus. Eu tenho aquela música lá do encontrei. Uma vez, né? Que eu diz que eu fui encontrado. Mas eu fiquei na rua mais ou menos uns 3 meses. 3 meses. E não ia nada pra casa da sua mãe, nada? Não, eu até ia. Sim. Mas só que eu ia, era de banho, vez em nunca. né? Banho e comia e ia de novo pra lá. De novo. Aí quando meu filho, tem um filhinho de 10 anos. Olha só, que bênção. E um beijo, Raul, se você me ver. Ó, papai tá aqui. Vai ver sim. Eita. Então, quando a gente ia buscar ele lá, às vezes minha mãe ia, quando eu tava na rua, aí eu ia lá e ficava lá com ele. Mas eu não dormia em casa também. Eu tinha até vergonha, assim, um pouco. Era outro Dani, né? Olha, irmãos, vocês que estão vendo aqui, esse homem bonito, maravilhoso. Depois coloca foto do antes. Depois nós vamos colocar o antes para vocês verem como o que Deus faz realmente na vida. Vocês calma, nós vamos chegar nessa parte que é fundamental nesse episódio. É que assim, antes da gente falar o encontro, a gente tem que entender a mão como que alcançou. Exatamente, né? Só para vocês entenderem, a igreja local aqui, né, a qual eu pertenço, né, a qual graças a Deus, estamos todos juntos. Estamos aqui firme e fortes. Nós temos um trabalho evangelístico, a qual o líder obreiro Albert, né, é meu cunhado também, uma bênção, homem de Deus. Um abraço pro né? Albert também. Mais conhecido como Bro, né, teve a missão de convocar, levantar algumas pessoas para o trabalho evangelístico específico em locais a qual pessoas não se importam, né, na sociedade. E quando ele passou essa visão, eu prontamente falei para ele, falei assim, estou à disposição também, tenho coração disponível, evangelístico. E nós começamos a fazer esse trabalho junto com outras pessoas, né, a equipe, né, não posso esquecer da Radija, do Rodman, né, de toda a equipe, Gian, né, de com toda certeza. a equipe, né, da Jane, entendeu? Da Almara, entendeu? Então são pessoas levantadas por Cristo para esse trabalho específico, né? E você que tem vontade também de fazer parte desse ministério abençoado. Agora o Daniel faz parte. Calma, vai que ele vai chegar a sua parte. Isso aí. Eu tô só introduzindo para as pessoas entenderem. E nós temos o trabalho que é durante a madrugada, né? 11 horas, 11h30 da noite. E nós encontramos um ponto específico, a qual o Espírito Santo direcionou o Albert a chegar até o Sambódromo hoje, né? Eu posso falar abertamente. E nós começamos a fazer esse trabalho evangelístico lá, levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Eu tô errado, Dani? Você estava lá, né? E nesse período eu conheci o Dani, junto com o Rodman, né? Todos, o pessoal da equipe, o Albert também. E, enfim, e começamos a fazer o trabalho evangelístico, semear a palavra, né? Mostrando, e a gente viveu várias experiências, né? Várias experiências, né? E uma dessas experiências, eu gostaria que você falasse desse encontro, a parte do Rodman lá, que foi muito forte, que esse foi a ponte até chegar. Exatamente. Aí nós entramos na Isso também já era no teu ápice, vamos dizer assim, né? Isso. Uma dessas nossas visitas. Foi um momento da minha vida bem difícil, assim, que eu adoeci. Tive um problema sério no coração. E eu já tava... Eu sempre me sentia um peixe fora d'água, né? Naquele lugar. Sim. Né? É um lugar muito pesado, assim. E eu tinha contato com o pessoal ali, assim, mas eu não me entrosava com eles muito. E quando eu conheci o pessoal do evangelismo, eu sempre esperava aquele momento, né? Igual a gente chega lá,
todo mundo meio que dá uma esquivada, né? Eu sempre esperava aquele momento, eu parava o que eu estava fazendo para recebê-los, né? Mas daí eu adoeci. Uma questão, tipo assim, fazia algumas semanas, fazia acho que 1 mês e pouco que vocês tinham começado lá, né? Acho Por que aí. até um pouquinho mais. Talvez mais. E É que a noção do tempo diverge muito pra vocês, né? A diferença. exatamente. É porque às vezes vocês, Sim, quando sim, vocês iam pro monte, eu não ia lá. Isso, assim, exato. Mas foi algumas visitas bem legais, assim. E aí até meio que me perdi. Não, aí numa dessas visitas... Isso, e eu adoeci, na verdade. Aí teve uma das visitas, eu tava lá embaixo, eu já tava doente, eu já não conseguia mais usar. Porque eu tinha medo. Eu tava com medo de morrer, né? Eu comecei a ficar todo inchado. Parênteses, né? Você tinha recebido uma picada de um inseto. Isso, Sim? A aranha tinha me picado. Exato. E E nós sempre achamos, ele tá com problema por causa da picada, enfim, né? E era outro problema, eu já né? tinha procurado tratamento e minha perna ficou bem feia, assim. E a questão, porque eu tava na rua, né? Então eu dormia lá, num lugar onde tinha os insetos, né? Aí, quando melhorou a minha perna, eu começou a dar o problema no coração. Muita falta de ar. E eu tinha parado de usar já, fazia uns 10 dias, assim, que eu tava sem o uso, mas eu que tinha muita vontade. Eu descia lá o meu intuito era ir pra usar. Meu Deus. Eu queria Olha ir só. usar o Ele tava crack. condicionado, né? Isso. Sim. Mas só que daí chegava lá, eu tinha medo, então eu acabava não usando, mas ficava lá e morrendo de vontade, né? Aí até que um dia eu fui lá, era uma sexta-feira, eu nem tinha me ligado que era o dia, né? Aí eu tava muito cansado, assim, com dores musculares, um cansaço bem forte, falta de ar. Aí eu fui embora. Eu moro a uns 300 metros lá de São Paulo. Sim. Aí eu demorei umas 2 horas pra subir, pra chegar até em casa. Porque eu andava 3, 4 passos e sentava. Eu tinha que parar, respirar. Olha tava isso. muito ruim. Uau. Aí eu demorei esse tempo todo pra chegar em casa. A hora que cheguei em frente de casa, eu não conseguia entrar. Alguma coisa me impedia e eu não entendia. Eu falava, meu Deus. Eu quero entrar, eu preciso descansar e eu não conseguia. Meu Deus. E eu não tinha usado, eu tava ali, eu tava são, consciente. Eu falava, mas por que eu não consigo? Aí eu acabei que eu desci de novo. Aí pra descer foi um pouco mais fácil, demorei uma meia hora assim pra descer. E a hora que eu cheguei no Sambódromo, eu vi, o pessoal tinha acabado de chegar do evangelismo. Meu Deus. Aí eles me viram de longe, acenaram. Aí eu desci no camarote e fiquei esperando eles. Aí nisso, eles desceram, a gente tava conversando e eles perguntaram, e aí, como que tá a perna? Ninguém sabia que eu tava doente, nem eu sabia exatamente o que eu tinha, né? Aí eu falei, a perna tá boa, mas eu tô sentindo um pouco de falta de ar, né? Tô meio inchado e tal. E nisso, o irmão do Rodman começou a se sentir mal. Ele falava assim, nossa gente, pessoal, vamos embora. Nossa, tô me sentindo mal, não quero ficar aqui. Tô me sentindo mal. Ficou lá, daí ele olhou pra mim e falou, Dani, vem aqui um pouquinho. Me puxou de lado assim. E falou, posso fazer uma oração pra você? Eu falei, pode, claro. Aí eu não tinha falado que eu tinha, não sabia, mas eu falei, tô com um pouco de falta de ar só. Quando ele começou a fazer oração, assim, ó, ele me tocava nos lugares onde eu tava sentindo dores e falta de ar, assim. Ele me tocava certinho nos lugares, comecei a me sentir leve. E aquela oração entrando, meu assim, Deus. eu comecei a me sentir leve. Aí daí eles acabou a oração, tudo, eu tava me sentindo, tipo, bem, mudou, foi naquele momento, assim, que eu acho que eu senti, assim, que foi a minha libertação, assim, aí em 10 minutos eu tava em casa, cheguei em casa, fazia 8 noites que eu não dormia, porque eu não sabia, mas eu tava com água no pulmão, então, quando eu ficava sentado só. Quando eu deitava,
a água voltava e dava crise de tosse. Aí eu ia parar no UPA, aí porque a falta de ar aumentava. Meu Deus. Aí ia pro UPA. Então fazia, tipo assim, eu acho que eu tinha dormido a noite, 8 noites antes, eu tinha dormido uma noite porque eu tomei diazepam. Porque eu precisava dormir, descansar, e eu não conseguia. Minha mãe me deu por conta ainda, né? Até perigoso, assim. Mas já faziam 8 noites. Sim. E aquela noite eu subi, em 10 minutos estava em casa, cheguei lá, eu dormi como um anjinho, como um bebê. Meu dormi Deus. assim, Dormi em paz. faziam bastante tempo, 8 noites sem Sim. dormir. Meu Deus. Imagina É uma semana demais, sem né? dormir, cara. Meu Deus. Aí eu dormi, no outro dia acordei bem. Eu fui, tipo assim, foi um sinal. Deus, o Senhor falou pra mim, falou, aproveita esse dia que pra você ver que daí eu tô te tirando. Oh, glória. Aí eu desci lá, eu sempre tem um amigo meu que ele tinha perdido a mãe fazia pouco tempo, ele ficou meio depressivo, já tem o fato do uso, mas ele ficou meio depressivo. Um abraço, seu Newton, não sei se ele vai me ver. E Em breve ele verá, se ele quem não vê sabe. agora. Fica... Estamos com vou certeza. mostrar pra ele. E aí eu desci lá pra ver se ele tava bem, fui levar um remédio pra ele. Só que eu já tava sem vontade. Eu já tinha perdido toda a vontade, eu não tinha mais, nem pensei nisso. Eu acordei bem, eu queria fazer outras coisas. Não entendi ainda que era o mover de Cristo na minha vida. Sim. E eu desci, eu gosto bastante de pescar, né? Assim. Tá, Aí eu desci, eu fui lá ver se ele tava bem, ele tava um pouco com dor de cabeça. Falei, eu vou subir em casa, pegar o remédio, já desço, já peguei minhas varinhas, pesquei lá no riozinho, lá passei a tarde inteira lá, limpei o peixe, dei pro pessoal lá pra eles comer, moradores de rua, não. E aí eu fui pra casa. Naquela noite eu tive outra crise, né? Aí fui pro UPA e eu internei naquele dia. Naquele dia Foi eles no sábado. direcionaram você. Isso. Aí eu internei e eu acordei 5 dias depois, né? Eu internei no UPA e 5 dias depois eu acordei lá no hospital, das clínicas. Tá. Na UTI. E foi uma bênção, assim, porque meu pai, a gente não morava junto, né? Meu pai também, por causa de problema de drogas, minha mãe se separou dele, drogas, ele é alcoólatra. E então a gente não morava junto. E ele tinha internado antes, né? Antes de mim. Ele bebia, aí parou de beber, começou a tomar remédio, que ele foi no médico, aí teve cirrose hepática. E ele ficou internado no hospital estadual. Como ele é usuário também, ele teve muita abstinência, ele ficou fora de si, assim. Ele praticamente ficou doido. Né? Sim, ele teve que ficar amarrado o tempo todo, as mãos e os pés amarrados. Meu Deus. Ele não reconhecia a gente, ele falava coisas sem nexo. Sim. E eu, pela graça de Deus, não tive isso. Meu Deus. E eu creio que foi durante aquela oração que eu recebi, que eu precisava, e eu recebi o Espírito Santo. E eu não tive. Eu fui internado, recebi na sexta-feira, no sábado eu fui internado, acordei 5 dias depois no hospital e tranquilo, nunca mais eu tive uma vontade. Eu perdi a memória das sensações. Deus foi fazendo todo um processo. Mas até então eu não entendia isso. Hoje você consegue falar hoje nisso detalhadamente porque você consegue já compreender. Exatamente. De Deus. Mas eu não entendi ainda, mas só que eu fiquei muito bem lá. Eu tive abstinência mesmo. Muita gente. Eu tenho até o irmão de um amigo meu, não preciso nem citar ele. Mas ele era dependente também de outras substâncias. Substância de ketamina, chama. Sim. Que é usada em anestesia. E ele sofreu um acidente de moto e ele também ficou desesperado, brigava com todo mundo no hospital e por conta da abstinência. E eu, por Deus, obrigado, Senhor. E nesse momento, como agradecer, né? Meu Deus, Dani, é impactante de verdade esse testemunho.
Até aqui, né? Porque ainda tem mais um pouco ainda pra frente, Sim. né? É que quando ele fala hospital, você podia detalhar que você ficou na UTI. É. Na UTI. Na UTI. Verdade. Você Isso, ficou lá. Fiz procedimentos assim, muito complexos. Meu coração tava muito... Tava com quantos por cento naquela época? Eu acho que, quando eu saí do hospital, eu tava com 27% de E quanto que um força. coração normal tem que ter? O mínimo 55%. Isso quando eu saí, que eu já saí de alta, tava melhor, eu tava com 27%. Então imagina o ponto que como chegou, né? Isso. Pastor, Meu Deus. olha como que o trabalhar de Deus é incrível, cara. Porque nós que vimos e conhecemos o Danis no local, eu falo assim, nós assim da equipe do evangelismo, Sim. sabe? A gente tem esse sentimento mais assim, mais próximo de família, entende? Exatamente. Só para você compreender. Mas como que o braço da igreja é importante, porque no momento, assim, vocês que estão assistindo nós, esse pedido de oração, esse espírito, nós que somos da equipe lá, do evangelismo, o Rodman detalha muito bem que foi o espírito da morte que te visitou naquele dia, entendeu? E naquela oração foi o espírito de morte que te libertou, que saiu da sua vida, para você passar por esse processo. E quando você foi internado, e nós continuamos a fazer a visita lá, e depois, né, um momento, quando nós chamamos o Albert, aqui ele vai detalhar como que chegamos até o hospital, né? E nós levantamos um clamor aqui na igreja, né? A igreja toda começou a orar por você, né? Sem conhecer você. Sem conhecer. Até hoje. Porque assim, a pastora levantou em oração, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu também. Foi uma de ceia, né? Sim. Ela falou assim, existe uma alma, né? Ela falou bem claro. Né? Que está nesse momento na UTI e nós estamos levantando um clamor na igreja toda, que é um braço do evangelismo, o pastor Tiago orando, o pastor Yasmin, toda começou a orar sem te conhecer. Na verdade, quem conhecia você somente eu, o Albert e a equipe, né? Exatamente. E imediatamente eu tomei uma decisão junto com o Albert, falei com o Bro, eu chamo ele de Bro porque é bem amigo, né? Além de cunhado. Eu falei assim, Bro, nós precisamos achar o hospital que ele tá e precisamos visitar ele. Então, nesse dia que você acordou, se eu não me engano, como ele achou a sua mãe, né? Primeiramente, nós achamos, são vários hospitais aqui, né? E nós fomos no estadual, não tava lá, não tinha nem... E o Jean, um membro da equipe também, ele é enfermeiro. E procurou o hospital de base, também não estava. E a gente começou a ficar preocupado, né? Nós não achamos o Dani. Até falar que estava no Hospital das Clínicas e foi eu e o Albert lá fazer a primeira visita. Aí se você puder detalhar como que foi esse primeiro encontro. Eita, glória! Foi bem emocionante, né, cara? Foi da hora. Foi bem emocionante. Foi o primeiro momento que eu me senti abraçado, assim, pela igreja, por vocês todos, assim. A gente já tinha meio que um vínculo, né? Sim, através do evangelismo. Sim. Então, aquele dia eu não esperava por aquilo, assim. E você tem uma semelhança com o meu cunhado, com o marido, o esposo da minha irmã. E quando eu vi, assim, eles entrando, eu de longe eu achei, nossa, meu cunhado. Mas daí, a hora que eu vi vocês dois juntos, você e o Albert, nossa, eu senti confortável, assim, ó, eu nem sabia o que fazer, como te receber, eu queria estar de pé, dar um abraço, assim, mas foi cheio de acesso, gente, cheio de acesso. O pastor Tiago tinha acesso aqui, acesso pra todo lado, né? Assim, você tava com a bolsa também? Não, eu tava com a sonda. Sonda. Eu tava com a sonda. Olha isso. Porque eu não tinha como levantar, né? Que eu tava ligado nos aparelhos, né? Meu Deus. Existe muito detalhe, né? Porque não pode duas pessoas visitar no centro de UTI. Eu fiz todo com a recepção lá. Depois eu detalho pra vocês, mas eu consegui acessar. E aquele dia lá eu ministrei, eu e o Albert ministrando pra você. Você lembra? Eu falei assim, agora sim eu posso orar por um milagre recorrente. Porque a igreja já tinha começado a orar, né? E ali era, igual eu falo, é equipe, cara, é ministério, né? É reino, né? Porque a cobertura pastoral, a cobertura dos nossos pastores, feita a oração, nossa igreja toda, e nosso incentivo, nossa disposição de se importar com você. Chegamos lá, fizemos oração e eu lembro que as lágrimas, né? Tanto minha como sua. Meu Deus. Foi uma emoção muito emocionante. E eu falei pra você, quando você sair daqui,
você vai conhecer a nossa igreja. Você vai lá. E foi um propósito Ele fez meu. um propósito, né? Olha só. Quando eu sair desse hospital, o primeiro lugar que eu vou vai ser na igreja. E aí, agora vai entrar essa parte de quando você visitou a nossa igreja e teve o contato com o pastor Tiago. Não, mas eu lembro, assim, de detalhes assim, tipo, através de vocês, me revelou um sonho que eu tinha tido, que dizia que a partir de agora você vai cuidar da sua família. Meu Deus. Exatamente. Foi muito forte, sim. Porque foi impactou muito a família emocionante. toda, né? Exatamente. E que quanto trabalho que eu não dei, né? Pra minha família, pra minha mãe, meus pais, tudo. Apesar do meu pai ser usuário, mas ele queria... O filho... Ele não queria que Exato. eu fosse, né? Então a gente tinha muito atrito por conta disso. Porque assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. E era muito choque, assim. Então, eu e meu pai, eu batia de frente muito com ele. E após isso, mudou radicalmente, sim, a minha vida. Criou uma harmonia Isso. também familiar, né? E eu... Um abraço pra sua mãe. Manda um abraço aí pra sua mãe, que eu com certeza... Mãe, te amo. Isso é tudo na minha vida. Olha só, rapaz, eu tô arrepiado do começo ao fim, meu. Olha aqui. Cara, foi top. Meu Deus. E foi minha mãe que me apoiou, né? Ia todas as visitas. Ela não faltou uma visita. É aquela que... Eu posso dizer que eu Minha tive a mãe oportunidade de conhecer o Dani. Minha mãe é guerreira. Sim. Ela sempre, apesar de eu não ir na igreja com ela, assim, mas as orações dela sempre foi pra minha proteção. Pra te alcançar. Dani, olha pra essa câmera aqui e fala assim, ainda há esperança. Ainda há esperança. Olha pra mim. Não, no final você... Ele vai fazer... você vai dar uma consideração final. Ô, Dani, nesse meio, quando você saiu do hospital e você tinha o discernimento para você ir na igreja, visitar a nossa igreja, como é que foi esse momento de vir para a igreja no primeiro dia? Ao sair, porque você saiu do hospital logo de cara, assim, e já veio para a igreja, não foi assim? Não deu muito tempo de espera, né? Isso, não foi rápido. Eu ainda estava bem debilitado quando eu vim, né? Esse pessoal ficou... Detalha pra gente aí esse momento, como que foi. Tipo, eu saía... Nossa, foi tão difícil pra mim ter alta, assim, lá no hospital, porque eles me... Tipo assim, chegava um, falava, você vai ter alta. Eu ficava tudo alegre. Aí depois chegava o outro e falava, não é assim. Vai ter alta daqui uns 5 dias, você vai ter alta pro quarto, depois, com tinha melhor. todo aquele procedimento. Eu ficava muito ansioso. Aí chegava outra noite, não, amanhã você se prepara que amanhã você tá de alta. Aí no outro dia, não, você tem que fazer o desmame do remédio. E eu tava ainda com os acessos nas artérias, né? Então foi aos poucos. Aí quando eu saí, eu ainda tava bem debilitado, assim. Então eu não podia fazer esforço nenhum. Lembrando que você saiu com 27%, né, Dani? Isso, 27%. Do coração. Do coração. Quantos quilos você tinha nessa época? Eu tava com... Olha, eu lembro, quando eu entrei no hospital, eu tava com 65 quilos, mas porque eu tava com retenção de líquido. Quando eu perdi esse líquido, eu fui pra 55. Meu Deus. Quanto você tem de altura? 1,80. Qual o seu peso atual? 84. Ô, glória! São 26 quilos a mais. E esse processo, desde a sua conversão, são 6 meses? 6 meses. Olha isso. Glória a Deus 7 por isso. meses. 7 meses. 7 meses. Perfeito. E aí, quando eu saí do hospital, vocês tinham sempre contato comigo, né? Nunca me abandonaram. Até agradeço muito por isso. E aí a gente marcou. Acho que o primeiro domingo eu não vim, que eu ainda estava muito fraquinho. Aí no segundo domingo que eu tinha saído do hospital, aí eu vim. Aí combinei, o Albert foi lá me buscar, o Albert e a Jenny, as crianças. Aí eu vim e eu não esperava por aquilo. O que você sentiu? Foi aí que eu conheci o pastor Tiago. Ô, glória. Foi um dia que ele estava ministrando a palavra. E eu vim um visitante, como eu tinha prometido. Não, eu não tinha nenhuma intenção, assim, realmente no coração, assim, de ser membro, assim, como eu sou. De aceitar Cristo, de ter toda aquela...
eu já tinha sido salvo, eu sabia. Uhum. Não era porque foi algo extraordinário, né? Mas eu não vim com a intenção de tudo aquilo que aconteceu. E o que era tudo aquilo que tudo aconteceu? aquilo? O que é esse foi tudo o aí? mover de Cristo. Foi o dia que o pastor me batizou na minha Deus. visita. Na sua visita à igreja, Sem estar preparado. Ele já Aqui ministrou. A gente nunca está preparado, né? Não. Mas o Espírito prepara na hora ali, né? busquei roupa em casa. É, Foi da hora. exatamente. Como é que foi esse momento, Dani? No teu coração? No meu coração Que foi tava com mágico, 27%. assim. Foi... você queria me matar. Já pensou? Aquela euforia, né? Não podia brincadeira. ter, sim, normal, não podia ter uma adrenalina maior, né? Isso, Porque o coração ainda tava se adaptando, Exatamente. É que assim, Eu nem mas fiquei- eu hoje fiquei- nós entendemos que era um milagre, Com já, né? certeza. Já tava feito o milagre, mas Sim. assim, a gente tem que entender, tem toda essa preocupação, né? Tem o momento que desde que eu cheguei, que eu entrei na igreja, Uhum. foi muito gostoso, me senti acolhidíssimo e todo mundo me conhecia. E eu fiquei Eu falei pra você, a igreja te conhecia porque delícia, orava por você. Quanto Que carinho, porque você já tinha movido muito a oração, assim, já tinha trabalhado muito por mim, top, que da hora. conversado muito com Deus, pedido em oração. Uhum. E então todo mundo me conhecia. E eu me senti, né? Falei, olha, que delícia. Mas eu ainda tava meio... Eu tinha medo, eu não nem dizia glórias. Senhor, glória a ti. Porque a gente chega meio acanhado, né? Sim. Até a gente aceitar a verdade, que só o que a gente tem para oferecer a Deus é as nossas glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Os nossos louvores, né? Essa é o que a gente tem para oferecer para Deus. Porque o Deus, ele não precisa de nós, né? Para quê? Só para adorá-lo mesmo. Que da hora. Meu Deus. Gostoso ver, Então, né? Eu lembro como se fosse hoje, né? E aí, a hora que o pastor fez o apelo, o pastor Tiago fez o apelo, Uhum. só que ele fez, se você tem uma enfermidade, né? Uhum. Eu lembro certinho. Vim aqui na frente, receber uma oração, e eu fui lá. Só que a hora que ele me tocou, ele mudou, né? Ele pôs a mão na minha cabeça e disse, você quer aceitar Jesus agora? Eu falei, quero sim. Meu Ele falou, Deus. vamos batizar agora, então? Daí eu já dei aquele passo para trás, né? Falei, mas será? Não vim preparado para isso, não. Ele é mais preparado, mas não precisa de estar preparado. O Espírito prepara. É só ter Aí eu falei, não, mas não vim preparado, não tenho roupa, né? Uhum. Aí ele já falou, não, roupa, daí já... Não sei se ele chamou você na hora, todo mundo já se naquela conectou. hora eu já fiquei meio... Naquele momento, Dani, pra você entender também, como o Espírito Santo estava conectado com várias almas ali. Sem eu precisar pedir pro pastor Anderson a roupa, ele mesmo já levantou, que eu vi essa cena. Ele e o Albert já vieram ao meu encontro. Já foi, todo mundo já levantou. Um diácono que tava lá no fundo. Tinha 3 aqui. Um que tava lá no fundo saiu correndo. Pegou a mangueira, já ligou, já fez. Foi tudo Foi tudo um conectar de Deus. E aconteceu Eu um lembro negócio ainda que eu preciso falar, cara. Esse dia foi top. E eu falei pra você. Olha só, você não sabe disso. O Thiago, assim, além de amigo, né? A gente servimos o reino junto, né? E a gente anda ministerialmente junto. E, Deus chama os seus de forma diferente. Deus confunde os loucos, né? Pra se tornar os sábios, é assim mesmo. Não, confundiu o sábio com os Eu loucos, falei ao né? contrário? Vai virar um corte. Vai virar mesmo. Glória a Deus. Tá. O que eu falei? Glória a Deus. Fala comigo. Deus confunde os loucos ou sábios. Depois ela pode cortar, fica de boa. Mas vamos lá, ó. Segura aí. Eu não com o Thiago a vez. Quando eu e o Albert levantamos, e eu falei assim, tem roupa pra ele aí? Aí ele falou, não, mas ele é do seu tamanho, dá pra ele ir lá. Eu peguei imediatamente e desci pra casa. E cara, eu fui só falando, o Thiago é louco,
o Thiago é louco. Eu falando assim, nossa, o Thiago é louco. Né? Por conta, tipo assim, porque eu e o Albert conhecia detalhadamente como que estava o momento lá. Enfim. E eu peguei a roupa lá, escolhi, pastor Thiago, na hora que eu subi, cara, por Deus está no céu, passou uma... Pessoal, vocês acreditam se quiserem, eu sei o que eu vi. E eu falava, nossa, o Thiago é muito espontâneo, meio doido mesmo. No sentido assim, e Deus sempre falava pra mim, né, biblicamente, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, né? Se há loucura naquela forma, eu vi um risco de fogo passando assim, cara, e eu me senti uma paz, uma confirmação de que tava acontecendo algo espiritual totalmente aqui. Lógico que era espiritual, mas por assim, uma confirmação de Deus. Porque eu não tenho que entender, eu tenho que aceitar. E nós falamos assim, não, beleza. Eu falei, nossa, aí eu acelerei mais o carro pra chegar antes de você batizar e ver todo momento. E eu cheguei, você já estava batizado, a gente se encontrou no banheiro, pegamos a roupa. Então, cara, esse momento foi muito interessante. Eita, glória! Você é uma vez, eu não aguento esse cara. Ele é demais, ele tem cada... Mas foi isso aí que aconteceu. Glória a Deus. Dani, eu queria te dizer uma coisa. Hoje você nos tornou nosso amigo acima de tudo, né? Hoje o Dani, ele já encontrou o ministério, né, Dani, de louvor, um excelente violonista. Ele é músico. Ele é músico profissional, Deus coloca certinho no lugar. Hoje ele louva a Deus com o dom que ele te deu. Isso é maravilhoso, Dani. Eu olho toda vez para você em cima do altar, tocando aquele violão. Eu vejo o quanto a glória de Deus ela pode alcançar a qualquer um, a qualquer custo. Deus, se for da vontade de Deus, ele alcança qualquer minuto da tua vida. Assim como te alcançou, pode alcançar quem está assistindo também, está passando por situação igual, parecida. O único que pode alcançar é Deus. Por intermédio, hoje nós sabemos de Jesus Cristo. Depois você veio tudo aquela... Você veio para a igreja, aceitou Jesus, batizou e fez tudo. Mas teve o ponto inicial. A graça te alcançou naquele momento. Então, quando ela alcança, não há tempo, não há lugar para o adversário da nossa vida. A obra de Deus ela é poderosa na sua vida e vai continuar, Dani, para o resto da sua vida. Porque com Deus é cotidiano. É todos os dias, né, Dani? Exato. Hoje o Dani, para quem tá conhecendo agora, faz parte basicamente de tudo, né? Está envolvido em praticamente todos os ministérios. Graças a Deus. Ativo. Com certeza. Glória a Deus por isso. E o que você está sentindo hoje, Dani? Com a questão de todos os ministérios que você faz parte, você vem em estudo bíblico. E uma coisa que eu quero que você fale para quem está ouvindo. O projeto Libertos. O projeto é uma bênção. Que ali, assim, é o lugar mais fácil do pessoal se abrir, né? Eu como eu já não tenho mais vício nenhum... Graças a Deus. Hoje eu sou liberto. Sim. Eu faço parte do Libertos porque eu sou liberto, eu venho na questão de querer o próximo também liberto. Né? O que é? Se puder também detalhar um pouquinho do que é o Grupo Libertos para quem está ouvindo também? O Grupo Libertos é um grupo que a gente trata... dos vícios, porque todo mundo tem seu vício, né? Exato. E não tem um vício maior, menor pra gente. Exato. A gente trata todos como igual. Isso é bom, porque ninguém chega lá e fica constrangido. Fala, eu uso crack, o outro fuma só cigarro. O outro é viciado em remédio, então todo mundo se sente igual. Sim. Ali, tem uma liberdade. E... é uma coisa assim que eu queria deixar bem claro, assim, que não há tratamento que o homem faça melhor que Deus. O tratamento dos vícios, se não tiver Deus, se Jesus não for o foco, não há. Porque eu faço o tratamento ainda, mas eu vou no CAPS, né? Uhum. Que é o tratamento do governo. Mas eu vou mais para a questão de ser um espelho, um exemplo ali. Sim. Sempre que eu vou, o meu testemunho é sempre voltado para Deus. Todo mundo lá, acho que no meu grupo lá, só eu mesmo que tá liberto. Nunca tive recaída, não terei, em nome de Jesus, porque a partir do dia que eu conheci a Cristo, que eu
senti o seu amor, assim. Eu fui um filho obediente e com certeza ele me amparou e eu hoje, daqui até o nosso encontro, né? Oh, aleluia! Só tenho que agradecer. Glória a Deus. Mas eu vou, assim, nesses grupos mais para apoiar o pessoal. E eles se sentem, tipo assim, quando eles me veem, eles falam, nossa, eu quero isso também. Isso é um exemplo, né? Você mostra que há esperança Exatamente. E é possível, né? Através e deixo de bem Jesus. claro que foi através de Cristo, que eu consegui a libertação. Glória a Deus. Varão, Que top, né, mano? é sensacional a gente poder ouvir esses testemunhos maravilhosos, né, cara? De ver que Deus, não é que ele operou só no Velho Testamento, Não, né? continua fazendo. Ele continua fazendo e vai fazer, né? Ele é uma benção servir a Cristo, assim como vocês puderam ouvir o testemunho do Dani, do começo, né, Dani? Aonde está hoje, firme na rocha. Firme na rocha. Eita, glória. Hoje o Dani, para quem também não tem o conhecimento, Deus usa ele no lugar que ele estava. Na terra da aflição dele, Deus usa ele. Né, Dani? Exatamente. Então, eu tenho certeza que Deus vai te usar muito mais ainda. E tem acontecido coisas extraordinárias naquele lugar. Sim, só quem, é igual eu falo assim, quem faz parte do ministério ou quem vive, a gente não está, a nossa motivação, igual eu estava falando no carro, né? A nossa motivação é o reino. Exato. Né? E quando a nossa motivação é correta, Sim. as experiências são naturais. Com certeza. Entendeu? São Não sobrenaturais. É que o sobrenatural se torna natural. Natural. Mas eu entendi o que você falou. E é bem isso mesmo. E a nossa motivação é sempre isso mesmo. Transformar, semear a palavra, a gente planta. E eu acredito que Deus tem muitas pessoas ainda para ser encontradas lá. E, inclusive vocês que têm algum familiar, né, que esteja passando por esse processo, nessa situação. A gente tem pessoas capacitadas aqui pela mão do Senhor, né? Tudo é pela glória dele, né? Nós não somos certeza. nada, né? O Dani aqui é uma prova viva disso. E nós buscamos sempre no Senhor, entendeu? E essa mão da igreja, que é o evangelismo, tem alcançado, né? A gente tem visto vários testemunhos, são experiências, eu acredito que, né, muitos virão ainda. Muitos virão. Meu Deus. E Deus tem usado a sua vida também, igual vocês falam, no âmbito social, né, que é no CAPS, mas também lá no próprio evangelismo, né? Porque as pessoas olham para você, há 6 meses atrás você era um deles, entendeu? Muitos já vieram. Já vieram, através de visitar, né? Sim. Olha, cada domingo ele traz o quê? Uns 5? É que assim, por causa, vai ecoando, né, o testemunho. Exato. Igual eu falo, palavras convencem. E exemplo arrasta. Então o seu exemplo tem arrastado e vai arrastar muito, cara. Eu desejo do fundo do meu coração, assim, que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida, continue moldando da forma que ele deseja. Você é um excelente músico, né? Eu sabia, lembra? A gente conversava. Um dia você vai tocar com a gente, né? Exato. E Glória hoje a Deus. você está conhecendo os louvores, né? E acompanhando o processo, está sendo discipulado, né? Eita, e glória. você tem sido uma bênção, graças a Deus, para a nossa igreja, né? E para o corpo de Cristo. Dani, nós estamos chegando ao fim desse maravilhoso episódio. Se você puder deixar a sua consideração final, olhando para essa câmera aqui, dizendo para quem está ouvindo que ainda há esperança, através da sua vida que você sentiu, você passou por isso. Passe para o próximo também, o que o seu coração falar para quem está assistindo e tenha um familiar nessa situação. Eu queria deixar um recado que eu creio do fundo do meu coração que Jesus tem um milagre para cada um. Só basta esperar e crer nele e buscar o Senhor. É o primeiro passo, é buscar o Senhor. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, o mover é automático. Aceite de coração que o Senhor fará. Glória a Deus. Aleluia, Dani. Meu Deus. Tô impactado, varão. Tô segurando para não chorar aqui. Você não conhecia tantos os detalhes? Não conhecia os detalhes, Dani. Eu conhecia assim, né? Pelo modo ali, grosso, tudo, mas os detalhes a fundo. Eu já dei esse testemunho no Libertes. Mas foi meio
bem resumido. Pincelado, Foi bem detalhado. Que bênção. Você teve a oportunidade de conhecer o testemunho edificante, né? Então, eu acredito que não só também para nós aqui, né, Sim, que é impactante, sim. mas muito mais também para você que está aí assistindo. Leve esse vídeo, leve até aquela pessoa que você acha que vai fazer sentido, leve. Mostre esse vídeo para ela, para que ela possa também ver que há esperança, independente, Deus alcança você, independente do lugar que você esteja. Assim como aconteceu na vida do Dani, não é, Dani? Muito obrigado, Dani, pela sua presença, pela sua disponibilidade conosco aqui. Você viu como que é tranquilo, Dani? É de boa. Você achou que era... É de boa, é um bate-papo, cara. Cara, você foi uma bênção na nossa vida. Tem sido uma bênção, né, pastor? Glória a Deus. Né? Como sempre. Agora a frase sai agora, né? Deus confunde os sábios. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Exatamente. Que tava usando o contrário. Mas enfim. E é assim mesmo, que a gente continua sendo louco por Cristo. Exatamente. Né? Apaixonado por Jesus, para transformar a vida, sabe? Porque a gente vai continuar semeando a palavra. Com certeza. Para que venha as transformações. Entendeu? Exatamente. E você que assistiu, eu quero deixar o meu muito obrigado. Compartilhe esse podcast. Esse episódio foi um episódio emocionante pra gente, né? Foi um ambiente de edificação. Acredito que sua vida é um testemunho vivo. Graças a Deus, né? Teremos muitos ainda para alcançar. O reino é grande, né? O reino precisa sempre avançar. Pastor Thiago, cara, tamo junto. mais uma vez, obrigado. Que Deus isso, abençoe. Irmão. É um prazer, como sempre, né? Tá. Espero sempre estar aí servindo. É nós. Né? Né, varão? E é isso. É que tá subindo a placa aqui, eu não tô conseguindo. Eu não tô. A 32. Ó, é o 32º episódio. Eita glória, ó, chegamos no 32º episódio. Meu Deus, com a graça dele, né? Glória a Deus. Porque isso, sem ele nós não chegaríamos nem no primeiro. Exatamente. Nós não podemos esquecer de agradecer nossas lideranças, né? Eita nossa glória. Nossa liderança nacional, nossa liderança estadual, regional. Glória a Deus. E principalmente a nossa local, que tem nos dado cobertura aqui na pessoa da Pastor Yasmin, graças a Deus, está nos ajudando aqui também, apoiando esse projeto, né? Com a graça de Deus. Varão, tamo junto. Dani, obrigado. Nós estamos chegando ao final de mais um episódio. Você que chegou até aqui conosco, muito obrigado pela sua presença. Meu eterno agradecimento pela sua audiência. Como falei e volto a falar, pega esse vídeo, compartilhe, curta aí, toque no sininho aí. Eu nem sei se tem sininho no YouTube, ative o sininho. Sim, mas faz toda a boa obra aí também para que esse vídeo alcance mais gente, mais pessoas e possam também estar sendo impactados. Pode ir forte no 3? Isso aí. Dani, vamos olhar para aquela câmera ali do meio e no 3, pode ir forte. Amém? Amém. Eita glória. 1, 2. Ah, pera lá. Calma você, ó. Pegadinha. O presente do Dani. Ah lá, produção. O presente tá pronto aí? Ô, glória. Aí, pegadinha. Tá achando que não vai ter o brinde? Ó, câmera ali, ó, todo episódio. Dani, acho que pega aqui, câmera. Produção. Tá pegando? Pega aí, câmera. Vamos lá, câmera. Vamos lá. Mostra pro povo o presente. Eita, glória. Isso, muito bom. Ó, ela tá correndo de tudo quanto é canto aqui, ó. Vamos lá, vocês estão vendo? 1, 2 e... Aqui, então vai. 1, dá lá. Eita, glória. Deu certo? Aê, glória a Deus. Dani, é um brinde, tá? Muito que Deus possa te abençoar, você possa colocar no chaveiro do seu coração. Aleluia. O coração bate, né, varão? O coração bate. Deus abençoe. Gostou, né? Do curto, vai dar certo. Eita, glória. Pode ir forte, isso aqui. Gente, Deus abençoe. Pode ir forte no 3. Em nome de Jesus, amém? 1, 2, 3. Pode ir forte! Deus abençoe. Vídeos novos toda quinta-feira pra você às 8h30 da noite. Abraço! Glória a Deus, aleluia.